Olá pessoal, continuando aí as nossas aulas. Hoje nós falaremos de multiplexadores e demultiplexadores. Então, basicamente a ideia da aula de hoje é mostrarmos um pouco dessas dois elementos. Qual que é a ideia do multiplex? Vamos iniciar primeiramente como multiplex ou MUX. O que nós temos? Basicamente nós temos dentro de um multiplex uma única saída e geralmente múltiplas entradas. Então, nesse nosso caso, a gente tem 4 entradas, um multiplex de 4 e uma única saída, um 4 por 1. E o que acontece? Dentro desse multiplex, a função dele é que, através de uma chave seletora ou um comando, a gente indique qual entrada vai para a saída. Isso é feito através dessas chaves de controle, onde nessas chaves de controle eu determino qual entrada vai para a saída. Então essas chaves de controle, no nosso caso aqui, eu tenho 2 bits. Quando eu tenho 2 bits, significa que eu tenho 2 elevado a 2 bits, que são 4 combinações. Quais seriam essas? A 00, 01, 10 e 11. Então, o que eu faço com cada controle? Toda vez que eu colocar um valor nos pinos de controle, eu determino quais das entradas vai para a saída, qual das entradas vai para a saída. Então, por exemplo, quando eu coloco 00 no controle, significa que eu estou direcionando a entrada I0 para a saída. Então, a hora que eu chego e coloco a entrada de controle em, por exemplo, 11, eu estou fazendo com que eu direcione a saída, a I3 para a saída. Então, ou seja, a cada bit de controle que eu insiro, eu jogo para a saída, que é o que a tabela verdade aqui ela está dizendo. Ou seja, significa que quando eu colocar 00 aqui, a minha saída sai I0. Quando eu colocar 01, a minha saída é I1. Quando eu colocar 10, a minha saída é I2. E quando eu colocar 11, a minha saída é I3. Observem que, então, a minha saída, que ela é única, ela pode receber, quando for 00, ela recebe 0. Quando ela for 01, eu recebo I1. Quando ela for 10, eu recebo I2. E quando ela for 1 e 1, eu recebo I3. Então, através dessa tabela, eu consigo tirar uma equação booleana, uma álgebra booleana, onde eu consigo determinar a minha equação, ou seja, o meu elemento interno de um multiplex. O que significa? Que eu tenho as minhas entradas, então vamos lembrar naquela caixinha, onde aqui dentro eu tenho esse circuito. O que significa? A hora que eu jogo 00, ele vai correr para todas essas portas. Então eu vou ter 00 aqui, 00 aqui, 00 aqui, 00 aqui. Significa que quando eu tenho 0 em qualquer uma das entradas de uma porta E, a saída aqui já sai 0, obrigatoriamente. 0 e aqui 0. O que significa? Que eu vou ter 1 e 1 aqui. Significa que eu estou habilitando essa porta E para receber um bit. Então, eu estou habilitando ela para receber o valor que eu colocar em I0. Se eu colocar 0 em I0, eu vou ter 0 aqui, consequentemente, eu vou ter 0 na saída. Se eu colocar 1 na I0, eu tenho 1 aqui, consequentemente, eu tenho 1, e aí vai sair 1 na porta OR. Então, ou seja, quando eu coloco esses pinos de controle, significa que eu estou habilitando as portas E desse multiplex 4 por 1.
Então, basicamente, o multiplex ele funciona dessa forma, ou seja, com os pinos de entrada, eu consigo, com os pinos de controle, eu habilito qual saída que vai, qual entrada que vai para a saída. Então, basicamente, esse seria o que a gente chama de multiplex 4x1. E o demultiplex? O demultiplex, né, ele tem a funcionalidade, vamos explicar primeiramente aqui no quadro, que é o quê? Através dos pinos de controle, igual ao multiplex, eu vou inserir valores e aí eu vou fazer com que vá para cada um uma saída. A entrada saia em uma das saídas desejadas. Então eu tenho uma entrada para N saídas. No nosso caso, esse demultiplex é um demultiplex 1/4. Então, dentro do demultiplex 1/4, eu consigo fazer a seguinte tabela. Ou seja, quando eu tiver 0 e 0 nos pinos de controle, a minha saída 0 sai a entrada. Se eu tiver 0, 1, a minha saída O1 recebe a entrada. A hora que eu tiver 1, 0, a minha saída O2 recebe a minha entrada. E quando eu tiver 1 e 1, a minha saída O3 recebe a minha entrada. Ou seja, eu tenho 4 saídas que estão marcadas aqui de O1 ao 0 a O3. E aí a cada um eu tenho uma equação, cuja equação é o quê? Quando for C2 barrado, C1 barrado, ou seja, 0 e 0, e a entrada, ele joga para a saída. Idem para cada um deles. Isso significa que eu tenho uma única entrada, que é essa daqui, e tenho os pinos de controle, que são esses dois aqui. Por exemplo, C2 e C1. Significa que se eu jogar 0 e 0, por exemplo, eu estou habilitando essa porta lógica e desabilitando as demais. Então eu estou fazendo com que a entrada, que é única para todas, ele seja habilitado para a saída O0. A hora que eu jogar O1, o que vai acontecer? Esse aqui deixa de ser habilitado e passa a ser a saída O1. E assim sucessivamente. Então, esse daqui seria uma pergunta, né? Como que eu monto, como seria a tabela, esse é um exercício para vocês, como seria a tabela de implementação de um MUX 8x1 e de 1/8. Ou seja, ao invés de eu ter essa tabela aqui, onde eu trabalho com um demultiplexador 1/4, eu quero que vocês montem um demultiplexador 1/8. Ok? Então, só para anotar de novo, eu quero uma tabela e uma implementação de um MUX 8x1, um demux 1/8. Aí eu tenho alguns demux. Observe que eles são sempre múltiplos de 2 elevado a n. Então eu tenho um demux, um mux ou demux, né? No caso do mux 4x1, posso ter 2x1, posso ter 8x1, posso ter 16x1, posso ter 32x1, 64x1 e assim sucessivamente, ou seja, sempre múltiplos de 2 elevado a n. Então, nesse caso aqui, o que difere um de outro? Basicamente é a quantidade de pinos de controle. Ou seja, se eu tenho 2 elevado a n, significa que eu tenho 2 a 2, significa que eu tenho 2 bits de controle. 8, 2 a 3, eu tenho 3 pinos de controle. De 16, que é um 2 a 4, eu tenho 4 pinos de controle. Então, a cada um desses, eu tenho pinos de controle, né, múltiplos do valor que eu tenho aqui de entradas, né, de quantidade de combinações. Então, dentro de um 4x1, eu tenho
dois pinos de controle, onde eu tenho as combinações 00, 01, 10, 1, onde cada um deles vai identificar na saída qual entrada vai passar. Idem para o 8, que eu tenho 001, 010, 011, 100, que vai identificando a cada um das saídas, de 0 até I7. Aí a gente tem um questionamento. Vamos supor que eu queira montar um 8 por 1, ou seja, esse multiplex, só que o técnico foi ao almoxerifado e encontrou somente esse 4 por 1. Como que eu poderia fazer, ou seja, como que eu faço para transformar um 4 por 1 em um 8 por 1? Né? Então, primeira parte é o seguinte, vamos supor, ou seja, eu tenho um 4 e tenho, por exemplo, mais um aqui que são 4. Daí eu tenho um aqui e um aqui. Isso significa que eu quero transformar esses dois em um 8 por 1. Então eu quero, o que significaria o 8? 8 entradas. Então, opa, eu tenho 4 aqui e tenho 4 aqui. Legal. Já tenho 8 entradas. Então, se eu fizer a junção desses, dois pinos de controle, C1 e C2, eu estou dizendo o seguinte, se eu jogar 0 e 0, eu vou encaminhar esse aqui e ao mesmo tempo vou encaminhar esse. Ou seja, eu estou tendo duas saídas iguais. Só que aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma lógica aqui, onde ele una as duas entradas em um circuito e sai apenas um. Certo? Ou seja, eu estou criando aí 8 entradas, que são 4 mais 4, né? E uma saída. Então aqui eu já fiz um multiplex 8 por 1. Só que como é que eu determino que hora vai ser um e que hora vai ser outro? Então esse é o grande desafio que eu vou lançar para vocês, né? Onde vocês vão ter que montar esse multiplexador 8 por 1. Então, ou seja, eu preciso que vocês criem essa lógica de modo a trabalhar com esse 8 por 1. Ok? Então, esse seria um segundo desafio dentro daqueles outros exercícios que eu passei anteriormente para nós realizarmos. Ok? Então, essa seria a aula de hoje e nas próximas nós vamos falar de como compor mais multiplex e direcionamento e depois alguns outros exercícios. Ok? Obrigado.